Oi, gente, voltando aqui, continuando aquela questão que nós estávamos falando da cessão do crédito, né? Da responsabilidade do cedente pela existência do crédito cedido, né? Ainda que ele não assine nada se responsabilizando, a lei diz no artigo 295 que ele é responsável pela existência do crédito, tá? E vai responder na forma da lei por isso. E aí o 296 vem falar aquilo que eu adverti vocês no finalzinho da gravação, no sentido de que, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Essa é a regra. Como assim? Primeiro, salvo disposição em contrário. Quer dizer, se as partes pactuarem de forma diferente, tudo bem. Mas a regra é, se nada for pactuado, aquele que está cedendo o crédito não é responsável pela capacidade de pagamento do devedor cedido. Então, pegando o nosso exemplo lá do começo, eu, José, estou cedendo a minha posição de credor para o João, que vai entrar no meu lugar e vai ser o novo credor do Fernando, que é o meu credor originário, que é o meu devedor originário, desculpe. Então, estou cedendo o meu crédito, eu respondo pela lei, se eu estou alienando de forma onerosa, né? Estou tirando, recebendo alguma coisa, eu respondo pela existência do crédito. Beleza, o crédito existe, está tudo certinho, não vai ter problema judicial nenhum quanto a isso, né? Não vou ter que indenizar ninguém, tá tudo ok. O crédito existe. Eu respondo por isso, não vou responder porque o crédito existe e tá tudo certo. O que não vai acontecer, o que não pode acontecer, se nada tiver previsto no contrato, é que de repente o João chegue lá na minha casa e fale assim: José, você me cedeu aquele crédito e eu fui lá receber do Fernando, mas o Fernando não tem um tostão furado, ele não tem dinheiro para pagar a dívida, você me enganou, né? Você é responsável por isso. Isso não existe. Se nada foi pactuado dessa forma, a regra é que o cedente não responde pela solvência do devedor, daquele devedor cedido. Ele responde tão somente nas relações, nas cessões a título oneroso, tão somente pela existência do crédito. Por isso ele responde. Agora, pela capacidade de pagamento, que é a tal da solvência que está escrita ali no código, pela capacidade de pagamento do devedor, eu não respondo. Eu que cedi, eu não tenho nada a ver. Tanto que se fosse para mim, eu também não saberia se ele poderia me pagar. Eu não tenho ingerência na esfera patrimonial do outro, eu não tenho como controlar a capacidade de pagamento do devedor. Então, quando eu estou cedendo um crédito, aquele que está comprando o crédito, se for a título oneroso, ele tem que ter plena ciência de que ele vai arcar com o risco do inadimplemento do devedor cedido. Ele sabe que ele está comprando apenas a minha posição de credor. Agora ele é cessionário, assumiu a minha posição, mas ele não está comprando a certeza de que o devedor originário de que o devedor, né, cedido, vai cumprir com o pagamento, tá? Então, salvo estipulação em contrário, o credor cedente não responde pela solvência, pela capacidade de pagamento do devedor. De modo que se esse devedor cedido não pagar agora para o João não tem ação regressiva nenhuma contra mim. Ele não pode me acionar, ele não pode dizer, agora você me cedeu um crédito, eu não consigo receber, você vai me pagar. Não, não existe isso, se nada foi pactuado, tá? Por que eu digo se nada foi pactuado? Porque o próprio artigo faz essa ressalva, né? Salvo estipulação em contrário. E o 297 vem na sequência dizendo justamente isso, tratando dessa questão. Veja o que diz o 297. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, ou seja, agora ele está tratando da hipótese da exceção ali do artigo antecedente, né? Se o cedente agora assumiu a posição de responsável, colocou no contrato que ele se responsabiliza pela solvência do devedor. Ele não responde, ainda assim, né, o que diz o artigo, né, o cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que daquele recebeu, com os seus respectivos juros, mas tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Esse artigo está bem truncado, mas basicamente ele está querendo dizer o quê? Regra, cedente não responde pela solvência do devedor. Tenham sempre isso em mente. Regra, exceção,
Se for estipulado em contrário, vale o que foi estipulado em contrário. E aí o 297 está dizendo, se foi estipulado em contrário, no sentido de que o cedente responde pela solvência do devedor, ele não vai responder nunca mais em valor maior do que ele já tenha recebido desse devedor originário. Né? Então, puxa, quando ele cedeu, ele já tinha recebido R$ 5.000. Ele cedeu só o restante, cedeu 5.000. 5.000 ele já tinha recebido. Ele não vai ser obrigado a indenizar, a pagar ao cessionário mais do que ele já recebeu do devedor antes da cessão. Essa é a regra que está no comecinho do artigo ali, claro, acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, que embora ali o artigo não mencione, é natural a correção monetária incidir nesses casos e os juros, tá? Mas, né, ele não responde por valor maior do que já tem eventualmente recebido. Mas ele tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Então, vamos supor que o cessionário contratou advogado, contratou empresa de cobrança, pegou um ônibus e foi até a cidade do devedor para cobrar, fez reunião para tentar receber, gastou com hotel, gasolina, gastou com passagem, gastou com alimentação, gastou com tudo, né? Gastou com honorários. Tudo que esse cessionário está gastando para cobrar o devedor cedido, aí, se houve responsabilização do cedente no contrato, aí o cedente tem que indenizar e tem que ressarcir o cessionário. Essa é a regra que está ali esculpida no 297 do Código Civil, ok? Só nessa hipótese, se houver estipulação em contrário, porque a regra é que, se não houve estipulação, o cedente que está cedendo o crédito não responde pela solvência do devedor, ok? Entendido a cessão de crédito, pessoal? Deem uma lida nesses artigos de novo, leiam esses artigos que se referem à cessão de crédito, nós vamos fazer atividades em relação a eles e agora a gente vai tratar da cessão de débito, tá? A cessão de dívida ou a sanção de dívida também assim conhecida, tá bom? Não esqueçam de ler os artigos e qualquer dúvida me perguntem. Até mais!